Fala, turma! Estamos começando mais um podcast. Esse é... Qual que é o episódio, Al? O sétimo podcast dessa temporada. E se você tem uma empresa e deseja escalar o seu negócio com uma cultura forte, com uma liderança forte, ter uma empresa que não dependa 100% de você, esse podcast ele é para você, tá? Então você pode maratonar os nossos podcasts aqui, que a gente faz conteúdo pensando em você que é empresário e que tem uma empresa, tá bom? Se você tem entre 5 a 1.000 funcionários, todo o conteúdo que a gente entrega aqui é pensando em você. Turma, e hoje nós queremos falar aqui sobre contratação, né? Esse é um tema que é uma dor, na verdade, de muitas empresas. A gente atende aqui muitos empresários com essa dor. Então, o tema de hoje é como contratar gente boa alinhado à cultura da empresa, né? A verdade é essa. Como contratar gente boa alinhado à cultura da empresa. Porque tem muita gente disponível no mercado, né? A gente sabe que tem muita gente disponível, mas gente boa está trabalhando. Gente boa não está desempregada. O Brasil tem emprego pleno para as pessoas que querem produzir, que querem desenvolver, para as pessoas que querem alcançar algum resultado na sua carreira. O Brasil tem emprego pleno. E aí, como contratar essas pessoas sabendo que essas pessoas estão empregadas? Elas estão entregando o resultado em algum lugar. Olha só, quero trazer uma história para vocês aqui. O ano era 2014. 2014, a gente estava em rápido crescimento, crescendo pra caramba e precisando contratar gente a todo momento. E olha só, o que a gente fazia? A gente procurava pessoas e não achava, não encontrava pessoas. A gente começou a colocar as nossas contratações na época na mão de uma empresa de RH. Então essa empresa, ela trazia pessoas para o nosso negócio e ela recebia lá a metade, 50% do salário do colaborador. O primeiro salário, recebia 50% do salário do primeiro colaborador e dentro de 30 dias, se eu não gostasse daquele colaborador, eu poderia trocar, né? Eu tinha esse direito. E o que acontecia? A gente crescendo rápido, com um RH recrutando para nós e a gente tendo muito tipo de problema. Entrava gente errada, gente desalinhada, a gente contratava de manhã, assinava a carteira da pessoa de manhã, à tarde estava desligando. Às vezes estava desligando na semana seguinte. Então você imagina o caos, né? E aí naquela época, os nossos processos instável, né? Porque com essa rotatividade alta de funcionários, os processos eles vão ficando instável. As pessoas que estão executando de repente já não está mais ali, já é uma outra pessoa que não tem nem tempo de ser treinada e de repente já está indo embora, já está entrando uma outra. Olha só o tamanho do problema, o tamanho do desafio, né? E aí acabava sobrecarregando aquelas pessoas que entregam. As pessoas que entregam estavam todas sobrecarregadas, até aqui de serviço, e alguns desanimados, gente pedindo a demissão também, porque não aguentava mais, porque o time fica, né, quando a gente está passando por essa situação, o time fica cansado, fica desanimado, não consegue ver saída. E crescer, turma, crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não, crescer dói. A dor do crescimento dói, crescer dá trabalho. Quem sabe, quem tem empresa, quem está em rápido crescimento sabe do que eu estou falando. Crescer dói, crescer dá trabalho. Só que a única forma da gente poder evoluir, poder passar por tudo isso é o quê? Buscar ajuda externa, conseguir organizar os processos, conseguir organizar a empresa, conseguir deixar mais claro para o time, para a turma, né, que está com a gente, e a gente vai avançando para os próximos níveis, né? Só que naquela época a gente contratava no feeling. O que é contratar no feeling? Às vezes o RH manda alguém, às vezes alguém deixa o currículo ali, você olha para a cara da pessoa e fala, cara, tô sentindo que vai dar bom. Era isso. Se alguém falasse assim, Luciano, qual que é a metodologia para contratar aqui? Eu falasse, cara, eu preciso olhar para a cara da pessoa e olhar, vou entender se vai dar bom ou não. Essa era a metodologia, sabe? A gente não contratava baseado em cultura. Que cultura? Não tinha. Para eu contratar baseado em cultura, eu preciso saber qual que é a minha cultura. Esse é o primeiro passo, né? Se você não sabe qual que é a sua cultura, como que você contrata baseado em cultura? Não contrata, simplesmente contrata no feeling, né?
E era o que estava acontecendo. E turma, olha só. Eu vou falar aqui os 3 principais erros que a gente cometia, tá? Que talvez você pode estar cometendo hoje dentro do seu negócio, se você ainda não está contratando gente boa, alinhado com a cultura do seu negócio. Mas antes, eu vou pedir para você que está me ouvindo aí pelo YouTube, já se inscrever no canal, já deixar seu like nesse conteúdo aqui também. E olha só, todas as semanas tem podcast novo para vocês. Todas as semanas tem 2 episódios de podcast, 2 cortes de podcast que o El faz aqui pra nós. Então o conteúdo tá top demais, turma. Já deixa seu like e já se inscreve, tá bom? E manda também, vou pedir pra você mandar esse conteúdo pra um amigo seu que é empresário. Sabe aquele amigo que é empresário, que tá passando pela dor do crescimento agora, que tá com a rotatividade alta, o cara tá morando dentro da empresa. Por quê? Porque o cara não tem mais tempo pra nada. Sabe? Então manda esse conteúdo para ele, porque esse conteúdo vai ajudar ele a performar no negócio, tá? Tenho certeza disso. Beleza, vamos lá. Quais são os 3 principais erros que a gente fazia naquela época? Erro número 1, a gente deixava para contratar quando já estava precisando. Turma, olha só. Se hoje você está em rápido crescimento e você deixa para contratar quando você já está precisando, a analogia que eu faço é como se você deixasse para cavar o poço quando você já está com sede. Qual que é a chance de você conseguir cavar esse poço e de você conseguir saciar sua sede? É zero. É zero, não vai dar certo. Sabe? E aí a gente não tinha tempo o suficiente para fazer um processo seletivo. A gente nem sabia fazer, tá? Já começa por aí. Mas a gente também não tinha tempo suficiente. Então, pega qualquer pessoa, punha para dentro da empresa e vamos tocar o barco. Vamos fazer as coisas acontecer. Só que não dava certo. Não dava certo. E a gente estava ficando maluco. Maluco. Por quê? Porque quando a gente traz uma pessoa que está desalinhada com a nossa cultura, com o nosso jeitão de ser, é ruim para essa pessoa, tá? Porque a pessoa que não está alinhada com a sua cultura, ela não vai se sentir bem dentro da empresa, ela não vai performar e vai ser ruim para você também. Vai ser ruim para as duas partes, porque você não vai gostar das atitudes, do comportamento daquela pessoa, da forma com que aquela pessoa lida com o negócio, da forma com que aquela pessoa toma decisão. Então você também não vai gostar disso. Então vai ser ruim para as duas partes. E é o que estava acontecendo. E aí, turma, esses problemas que a gente foi tendo nos fez tomar uma segunda decisão, que na época a gente achou que fosse a decisão que fosse, sabe assim, a bala de prata, a decisão milagrosa, sabe aquela decisão que vai resolver todos os problemas? Foi contratar um RH terceirizado e colocar para dentro do jogo. E aí esse RH, ele ia lá, fazia todo o processo para nós, identificava as pessoas e mandava para entrevista. Olha só, cara, tem essas pessoas aqui. E a gente, por achar que tinha um RH na jogada, mesmo que seja um RH externo, a gente falava assim, cara, tá vindo uns perfil bom aqui agora, hein? Agora o negócio vai dar bom. Tô sentindo. Só porque tem um RH que tá fazendo todo o processo para nós. Só que assim, qual que é o foco do RH que está contratando externo? O foco do RH é colocar gente para dentro do jogo. Por quê? Porque ele ganha por demanda. Ele ganha por entrega. Qual que é o meu foco? Trazer gente boa, gente alinhada com o negócio. Só que esse RH, ele nunca chegou na gente e falou assim, cara, vamos lá, qual que é a sua cultura? Qual que é a sua cultura? Descreve aqui qual que é a sua cultura, para a gente poder buscar pessoas alinhadas com essa cultura. A gente nunca teve essa conversa. Aí a pergunta que eu te faço é, se você hoje está utilizando um RH para trazer gente para dentro da sua empresa, a pergunta que eu te faço é, esse RH, ele sabe qual é a sua cultura? Você já perguntou para esse RH, vem cá, deixa eu conversar com você. Qual que é a minha cultura? Você sabe qual que é a minha cultura? Como que você traz essas pessoas aí? Alinhado com o quê? Porque, turma, aqui está a chave para você conseguir resolver esses problemas. Tá? Não adianta você
trazer qualquer pessoa. Você cheira o sovaco do cara lá na rua e taca ele para dentro do negócio. Não adianta, não funciona. Não funciona. E o problema é que quando a gente está em rápido crescimento, a gente não tem tempo. Não tem muito tempo. Você precisa crescer, você precisa já vendeu, precisa entregar, precisa se organizar. E aí, cada vez mais, você passa a trabalhar de forma reativa. O que é trabalhar de forma reativa? Você está reagindo aos problemas do dia a dia. Você não está pensando, não está parando, planejando, definindo. Não, você está só reagindo. O que é reagir? Contratamos o cara hoje de manhã. À tarde o cara pediu demissão. Contratamos um cara hoje. Amanhã a gente tem que demitir o cara embora. E você vai reagindo aos problemas. Vai reagindo. Vai reagindo. Você não para pensar. E era o que estava acontecendo com a gente. E aí, olha só. Terceiro e último. Como a gente não contratava baseado em valor, a gente não tinha uma cultura definida para a gente contratar baseado na nossa cultura. Aí o que estava acontecendo? O colaborador, ele entrava dentro da empresa, ele era vendido para ele uma vaga, né? Era vendido para ele uma empresa que funcionava de um jeito, só que quando ele entrava, ele percebia que não funcionava bem daquele jeito. Essa venda não era uma venda honesta, vamos dizer assim, e também não era por falta de caráter, falta de honestidade, nada disso, mas era por falta de clareza mesmo. Então o cara, ele entrava e ele, assim, quem estava teoricamente escolhendo o colaborador era eu. Era eu que olhava para as pessoas e falava, cara, esse cara vai ser bom ou não vai? Sendo que quando a gente tem uma cultura definida, quando eu contrato baseado na cultura, eu deixo claro para outra parte qual que é a cultura. Porque num processo de contratação, é lógico que eu estou contratando, eu estou escolhendo quem eu vou colocar para dentro da minha empresa, mas eu também tenho que dar a oportunidade da outra parte aceitar se ela quer trabalhar nessa empresa ou não. Se essa cultura está definida, eu vou falar para ela, olha, cara, nossa cultura aqui, o nosso jeitão de ser é esse daqui. E aí eu vou trazendo ali, trazendo os traços e tal. E aí essa pessoa, ela pode no final tomar a decisão, cara, Luciano, velho, eu não tô afim de trabalhar nesse negócio não, nessa empresa não. Tô afim não, sabe? Ou então ela pode falar assim, cara, uau, é essa que é a cultura de vocês? Que animal, cara, eu quero trabalhar aí, tô junto, vambora, vamos construir essa visão junto. A pessoa pode também falar isso. Tá entendendo? Então o terceiro problema aqui era que a gente não estava contratando baseado na cultura e a gente não estava fazendo uma venda honesta lá na ponta, né, com todas as informações, redondinha, não porque a gente não queria, mas porque a gente não sabia fazer isso. E turma, olha só, no final do dia, né, quem que a gente estava atraindo para o nosso processo? A gente estava atraindo, tinha um bom salário, né? O que a gente estava fazendo? Estava divulgando o salário, estava divulgando a vaga, né? Divulgava o salário e a vaga praticamente. Quem que a gente estava atraindo? Estava atraindo mercenários, pessoas que estavam ali por causa do salário. Pô, cara, faz sentido para mim por causa do salário. E olha só, toda essa parte, né, era uma parte que era um pouco delicada para nós, por não saber fazer. Só que o momento de virada de chave foi quando a gente entendeu que esse processo não estava funcionando. Que a gente estava sobrecarregando a equipe, que as pessoas estavam ficando desanimadas, a gente estava perdendo gente boa. Perdia gente boa, cara. Tinha gente que estava lá dentro lá e falava, cara, eu não aguento mais essa sobrecarga. Pra mim, não dá mais isso aqui. O cara demitia a empresa e ia embora. E às vezes ia embora até para ganhar menos. Porque a questão não era salário. A questão era a cultura do negócio mesmo. Né? Aquela cultura desorganizacional estava dominando o negócio e as pessoas não estavam mais aguentando. E olha só, qual que foi o ponto de virada nosso? Nosso ponto de virada foi quando a gente entendeu que a gente precisava melhorar o nosso processo de recrutamento e seleção. E quando a gente entendeu isso, a gente começou a fazer um trabalho de cultura, definimos a cultura e depois a gente foi definir o processo nosso de contratação. A gente foi fazer lá desenhar todo um funil de contratação. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui que virou o nosso jogo, tá? Em um processo de contratação, eu não posso só estar vendendo a vaga de emprego, mas eu tenho que estar vendendo também a empresa, sabe?
Eu tenho que estar vendendo a empresa. Pô, cara, empresa trabalha nessa área, nesse ramo, de segmento tal, a gente está construindo, né, essa visão aqui, estamos indo para tal direção, aqui a gente tem muitas oportunidades, nós buscamos fincar nossa bandeira nesse mercado, buscamos essa posição regional. Então a gente está vendendo a nossa empresa para as pessoas. E aí depois a gente vai começar a vender os comportamentos da empresa. Cara, quem que a gente busca? A gente quer pessoas que queiram crescer na vida, que tem sangue nos olhos, pessoas que têm braço forte para trabalhar, para entregar resultado, que não se preocupa em ter que trabalhar um pouquinho a mais ali depois das 18 horas. Por quê? Porque era a nossa realidade. Às vezes a gente estava dentro de um cliente que não tinha como sair às 18 horas. Então a gente ficava até um pouco mais tarde. E a gente ia vendendo todos aqueles comportamentos que a gente buscava, sabe? Pessoas que se desenvolvem, que gosta desse processo, que faz curso. E aí a gente colocava lá tudo. A gente ia vendendo todos os comportamentos que a gente de fato precisava naquela vaga. Depois, turma, a gente começava a vender o quê? Os ganhos que as pessoas iriam ter em entrar dentro da nossa empresa. Olha, cara, é uma empresa que investe no colaborador também, você vai fazendo parte do nosso time, você vai poder crescer, você vai poder se desenvolver, você vai estar no meio de um ambiente com pessoas que se desenvolvem, com pessoas também que estão crescendo. E a gente ia vendendo, sabe? E aí a gente colocava quais são as interações que as pessoas teriam com o time. Então a gente criava todo um storytelling. Você percebe que você não vai vender só a vaga, só falar de salário. Então a gente cria todo um storytelling para a gente conseguir trazer a pessoa certa para o nosso lado. E aí depois a gente faz lá, no finalzinho lá, um convite para ela embarcar com a gente nesse processo, né? E isso daí estava ajudando demais. Por quê? O que a gente decidiu? O que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que eu não posso deixar para contratar só quando eu estou precisando. Eu tenho que estar, meu funil ele tem que estar funcionando o tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar puxando gente, o tempo todo. Por quê? Sempre vai existir uma rotatividade. Sempre vai existir pessoas ou que você vai ter que desligar, ou pessoas querendo sair por algum motivo, sempre vai existir. É lógico que a gente tem como trabalhar vários elementos dentro da empresa para a gente diminuir a chance de isso virar uma rotatividade alta, por exemplo. Mas sempre vai existir pessoas que estão saindo ou pessoas que você vai ter que desligar. E a questão aqui é, será que você tem gente na base hoje? Se alguém quiser sair, você tem gente na base que você possa simplesmente puxar e chamar para uma entrevista e colocar para dentro da empresa? Essa que é a questão. Então, não dá para deixar para contratar só quando precisa. O processo tem que estar funcionando o tempo todo. Esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve. Sempre tá atraindo gente boa. E aí, quando a gente precisa, a gente vai lá, coloca a mão na nossa caixinha de ferramenta e puxa uma pessoa, chama para fazer entrevista. Tá alinhado? Tá. Beleza, vamos embora. E turma, depois que a gente começou a fazer isso, sabe? Começou a selecionar melhor as pessoas, vender melhor as pessoas, a vaga. Olha só. Trazer gente alinhada com a cultura. Então, por exemplo, um valor nosso era e é e sempre vai ser gratidão. Cara, a gente não gosta de pessoas mesquinhas, pessoas mimizenta que só fica reclamando da vida, reclamando de tudo. Tem gente que reclama de tudo, né? Você chega perto da pessoa, nossa, cara, você já sentia aquela energia pesada, aquele, sabe? Porque a pessoa tá sempre reclamando, ó céus, ó vida, ó. Cara, não dá. Não dá pra ficar com gente assim do lado, não dá pra aturar gente assim. Então, o que a gente começou a fazer? A entender o perfil dessas pessoas, a entender a cultura também dessas pessoas. Sabe? E aí, como que a gente entende isso? A gente entende fazendo pergunta, sabe? Então, uma das perguntas me diz ao que e a quem você é grato. E a pessoa vai falar. Tem gente que fala assim, ó, a pessoa que não é muito grata, ela fala assim, eu sou grata pelo meu pai e pela minha mãe, por exemplo. Né? A pessoa que ela é muito grata, ela vai falar assim, cara, eu sou grata pelo meu pai, pela minha mãe, pela vida,
por essa luz, por essa parede, pelo sol que está lá fora, pelo dia, enfim, fresco. Cara, a pessoa ela vai passar 3, 4 minutos falando pelo que ela é grata. Tá entendendo? Por quê? Porque gratidão para ela é um valor. Então a gente começa a direcionar as perguntas certas e entender quem é que está mais alinhado com essa cultura ou não. Certo? Então, turma, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Então, quando a pessoa ela escreve ao que ela é grata, você já começa a ter ali um radar ali mais ligado, pô, se essa pessoa está alinhada ou não. Aí você começa a fazer outras perguntas também. Por exemplo, se para você o autodesenvolvimento é uma coisa importante, né, a gente acredita que, poxa, dentro de uma empresa, primeiro as pessoas crescem para depois a empresa crescer. Ou seja, então primeiro o CPF cresce para depois o CNPJ crescer. A gente acredita nisso. Se a gente tem essa crença, eu vou querer o quê? Trazer pessoas que se desenvolvam. Porque se essas pessoas crescerem, obviamente que a empresa vai crescer. Eu não vou contratar uma pessoa para eu ficar falando para ela o que ela tem que fazer. Pô, tem que contratar alguém para ela me falar o que eu tenho que fazer. Eu sei que essa frase é linda, maravilhosa, né? Mas na prática não é bem assim que funciona. Mas se essa pessoa se desenvolve na área dela, já é uma chance maior de ela entregar resultado. De ela conseguir, dessa pessoa conseguir levar a minha empresa para o próximo nível. Faz sentido? Então, a gente vai fazer algumas perguntas para ela. Cara, nos últimos 12 meses, quantos treinamentos você fez? A pessoa vai colocar lá. Quais foram os treinamentos que você fez? A pessoa vai colocar lá. Quais foram os livros que você leu? A pessoa vai pôr lá. Cara, e se ela não leu nada, não fez treinamento nenhum? Cara, não está alinhado com a nossa cultura. Simples assim. E aí você pega de tudo. Você pega pessoas lá, cara, eu li 3 livros, fiz isso, fiz aquilo e tal. E quando você vai conversar com a pessoa, você fala, cara, como eu sou uma pessoa que eu leio muito também, eu falo, cara, quais livros que você leu? Ah, sabe aquele da capa azul lá, cara? Tá. Tem vários livros da capa azul. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoa, na capa azul. Né? Tem vários livros da capa azul. E aí eu fico, tá, mas qual livro? Tá. E aí não sai nenhum. Ah, eu fiz aquele treinamento lá, tá. Qual treinamento? Ah, aquele lá, aquele cara lá, tá. Não sai nenhum. Quer dizer, talvez seja uma pessoa boa para concorrência, mas não para mim, entendeu? Manda para concorrência. Não pega, ué. Tá entendendo, turma? E assim, ó, e antes da gente conseguir ter esse processo, ter as perguntas baseadas na nossa cultura, a gente contratava qualquer pessoa. Era simples, sabe? Eu lembro uma vez que teve uma mulher que deixou um currículo lá para nós e falou assim, cara, olha, vocês não estão contratando não? A gente falou, tá, estamos contratando. Eu acho que todo mundo que está assistindo o podcast agora deve ter uma vaga aberta dentro da empresa de vocês, né? Todo mundo, cara, todo mundo tem vaga aberta. Só não tem profissional para preencher a vaga. E aí a mulher falou assim, tá, então, é que é um currículo do meu filho e tal, posso deixar aqui? Pode sim. Falou até inclusive comigo, então tá bom. Deixou o currículo dele e falou assim, não, sabe por quê? Ele passa o dia inteiro jogando videogame. Pô, moleque imprestável. Passa o dia inteiro jogando videogame, não quer saber de fazer nada, não quer saber de estudar. E agora eu tô procurando um serviço para ele, porque para ele fazer alguma coisa. Cara, e eu falei pra ela, tá, então você tá me falando que ele não quer saber de nada, só quer saber de jogar videogame, você quer que eu pego o seu filho. Quer que eu pego ele pra trabalhar aqui na minha empresa. É isso que eu tô entendendo. Turma, olha só. Se você sabe qual é a sua cultura, se você tem um processo de contratação alinhado com a sua cultura, você muda o jogo. Você muda o game. Porque você para de tolerar qualquer coisa. Sabe? Você para de tolerar qualquer coisa, você para de aceitar qualquer coisa. Você começa a aceitar aquilo que vale a pena para você. Aquilo que você quer, que está alinhado com o seu propósito, que está alinhado com os seus valores. Você para de aceitar aquilo, sabe? E aí é claro que não, né? Claro que a gente não contratou. Mas se fosse antes,
Antes a gente contratava. Ué, beleza. Tá desalinhado? Ué, contrata, coloca para dentro. Depois a gente vê o que vai dar. Depois a gente vê o que vai acontecer. Então, olha só. E quais foram os pontos positivos que começou a acontecer? Né? Depois que a gente começou a trabalhar esse processo nosso, esse funil de contratação, vendendo a nossa cultura da porta para fora. Olha as coisas boas que aconteceu. Começou a vir gente da concorrência, inclusive, procurar a gente. Procurar emprego com a gente. Lembra que eu falei? Gente boa tá trabalhando. Tinha gente vindo de fora para procurar a gente para trabalhar. E aí, olha só. A pessoa falava assim, cara, eu me identifiquei com a sua cultura. Eu me identifiquei com o jeito, né, da sua empresa funcionar, o jeito da sua empresa tratar os colaboradores. Então tem elementos aí dentro da sua empresa que são elementos bons, positivos, que você pode potencializar eles. Como que você potencializa? Mostrando. Cara, mostra. Você tem uma coisa que você faz que é muito bom aí dentro? Pô, você é bom de bater meta, você dá premiação muito top para quem bate meta. Sei lá, um vendedor seu aí, ele ganha uma premiação muito top. O vendedor top 1. Premiação boa, demais. Cara, posta vídeo na internet, posta foto na rede social, no Instagram, no Facebook. Vendedor do mês, olha só a premiação que o cara teve, tal. Entregou tanto de resultado. Por quê? Porque você está começando a criar um jardim para atrair gente boa para o seu negócio. Para atrair as pessoas que estão alinhadas com esse propósito seu. Tem um monte de gente aí do outro lado que ela pensa assim, caraca, meu, olha lá, eu queria ter aquele prêmio, eu queria ter aquela bonificação. Eu queria ter aquela premiação. Só que a pessoa não tem, turma. Às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa, está se dedicando tanto lá. É uma pessoa que produz, que entrega resultado, mas ela não está feliz naquela empresa. Saca? Então, esse foi um ponto positivo. E, turma, outra coisa. Segundo ponto positivo, tá? Que são 3 aqui que a gente começou a ter. Segundo ponto positivo. As pessoas internas, elas começaram a valorizar mais a empresa. As pessoas internas na empresa começou a valorizar mais a empresa. Tá? Imagina o seguinte, ó, só para você entender. Tem uma história, né? Não sei até onde que é verídica ou se é só uma história mesmo, mas é uma história que fala assim, ó, um grande fazendeiro, ele estava tentando vender a fazenda dele. E ele não estava conseguindo vender essa fazenda. Então a fazenda já estava anunciada, já fazia algum tempo, só que ele não conseguia vender. E até que ele chamou um rapaz que escrevia alguns artigos para um jornal. O rapaz tinha uma boa escrita, usava a imaginação da forma correta. E aí ele chegou nesse rapaz e falou assim, meu, seguinte, eu tô precisando vender minha fazenda, cara. E eu já anunciei ela já faz pelo menos uns 4, 5 meses que está anunciada e até agora eu não consegui vender. E aí o rapaz perguntou para ele, né? Falou, pô, cara, aquela fazenda lá, tal. É, aquela lá mesmo, tal. O rapaz conhecia, né? Falou, pô, cara, legal, tal. E aí ele falou assim, não, pode deixar comigo. Eu vou fazer aqui um textinho bacana aqui. E a gente vai vender. A gente vai conseguir vender. E aí ele desenhou toda a história, né? Escreveu tudo certinho, tal. E aí chamou esse rapaz, tal, falou pra ele assim, ó, tá aqui, ó, tá escrito, tá aqui tudo que você tem que fazer, cara, se você anunciar isso daqui, rapidinho você vai vender, cara. Se não vendeu hoje ainda. Aí o fazendeiro pegou e, obrigado, catou e leu, né? Ele leu. Vendo uma fazenda às margens do rio São Francisco, aonde a natureza é pura, lugar calmo, tranquilo, sereno, com
com vista para lindas montanhas, pedras no jardim, uma casa aconchegante, com lareira, com uma vista para o pomar. Casa igual eu nunca vi. Uma propriedade igual essa eu nunca vi. Um lugar realmente encantado, onde eu acordo com os cantos do passarinho, acordo com o canto dos galos, né? E aí o cara escreveu tudo lá. E aí o fazendeiro terminou de ler assim, falou assim, o rapaz que escreveu o texto falou assim, e aí? O que você achou? Ele falou assim, rapaz, eu não vou vender mais não. Não vou vender mais não. Por quê? Porque as pessoas, elas não dão valor naquilo que elas têm. Elas não estão conseguindo enxergar valor naquilo que elas têm. Só que quando você começa a escrever, contar, né, a história de tudo aquilo que tem envolvido, mostrar para as pessoas, turma, os benefícios, o que acontece quando você começa a fazer isso daí? O que acontece? As pessoas de dentro, elas ficam doidas. Elas falam, caraca, meu, eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso, cara. Eu tenho que dar valor nisso. Não faz sentido não dar valor nisso. Não faz sentido nenhum. Sabe? Eu não sei se já aconteceu na sua empresa de alguém pedir para sair, por exemplo. O cara pede a demissão. E aí ele vai tentar a vida mundana. E aí lá fora ele descobre que, mano, as coisas não tá do jeito que ele gostaria. Sabe? A empresa aí, talvez não, na cabeça dele não estava valorizando ele, mas lá fora está valorizando menos. E aí o cara volta. Ô fulano, sabe o que é? Sabe, o cara não volta assim? Carinha lavada? Sabe o que é? Tava querendo voltar para trabalhar. Ih, você não tem emprego não? Você não tem como dar um emprego de novo não? Não aconteceu isso aí com vocês? Por que acontece isso? Porque o cara acha que lá fora tá melhor. Porque você não vende. Você não tá vendendo. Não tá fazendo uma venda para as pessoas internamente. E as pessoas, elas estão o quê? As pessoas estão achando que a grama do vizinho está mais verde. Vocês não estão vendendo a sua? Só que às vezes, a hora que ela vai lá ver a grama do vizinho, ela sai correndo. Fala, putz, cara, tudo queimado, tudo sapecado isso aqui, tá doente essa grama. Tá entendendo, turma? A importância? Olha só. Que benefício, hein? E o terceiro benefício é que diminuiu a rotatividade, cara. E aí, qual que é o benefício que vem carregado do benefício de diminuir a rotatividade? Seus processos funcionam. Né? Os processos, eles funcionam melhor. Com mais consistência. Tá entendendo? O time fica mais alinhado, não fica tão sobrecarregado. Então, olha a importância de contratar pessoas, trazer gente boa para o negócio alinhado com a cultura da empresa. É um benefício que vai trazendo outro benefício, que vai trazendo outro benefício, que vai trazendo outro benefício. No final do dia, os benefícios são grandes. No final do ano, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto que custa para você ter um funcionário ruim na sua empresa? Funcionário ruim. Talvez você está pensando assim, Luciano, custa R$3.000 por mês. Não custa só R$3.000 por mês, não. Esse cara, ele faz fofoca, faz intriga, ele fala mal pro seu cliente, fala mal pro seu colaborador, ele não atende bem, ele nivela o nível dos outros por baixo. Cara, quanto que custa esse cara? Quanto que custa esse cara que não está alinhado com a sua cultura? Ele manda um produto errado para o cliente. Sei lá, o cara comprou um produto aí de R$5, ele mandou um de 400, 500 pau. Tá entendendo? Porque ele não está engajado com o negócio. Tá nem aí. Só tá aí para cumprir tabela. Quanto custa um cara desse? Você não vai saber responder. Você não vai saber responder. Então, essa que é a importância, turma. Sabe? Da gente contratar as pessoas certas, alinhado com a cultura. E naquela época,
Naquela época, eu descobri isso, cara. Eu entendi isso, sabe? Eu entendi que num processo de contratação, não basta alguém estar desempregado e eu ter uma vaga. Pô, o cara está desempregado e eu tenho uma vaga de emprego. Pô, já era, casou. Sabe? Isso não basta. Não basta. Não é o suficiente. Não é eu vou dar uma vaga de emprego para aquela pessoa. Cara, não. Nada, nada, nada. Você não tem que dar nada. Sabe? Não é esmola para você dar. Aliás, se você quiser dar uma vaga de emprego para alguém, para ajudar alguém, existem várias outras maneiras de você ajudar uma pessoa. Não recomendo que você dê uma vaga de emprego para você ajudar ninguém. Não recomendo. Ah, Luciano, sabe o que é? É porque o cara é da minha família, né? E ele... Aí sabe o que você faz? Você contrata um amigo, você contrata um cara da família, e aí você perdeu o amigo, perdeu o cara da família, e ainda perdeu o resultado da empresa. Tá entendendo? Existem outras formas de se ajudar. Outras formas. Mas não é dando uma vaga de emprego. Tá? E aí, turma, o que eu descobri? Que no final do dia, você precisa trazer gente pro negócio, gente boa, que está alinhada com a cultura da empresa, e você não pode deixar para contratar só quando você precisa. Você tem que estar vendendo o tempo todo isso. Esses são os 3 grandes insights aqui que eu tive e que eu quis compartilhar com vocês, tá? Pensa nisso. Talvez hoje você está em um rápido crescimento, né, trazendo gente errada, gente desalinhada, não está planejando nada, tá simplesmente igual eu. Naquela época eu baixava a cabeça e trabalhava, sabe? Hoje, né, hoje eu entendo que eu preciso, não é só baixar a cabeça e sair fazendo. Eu preciso afiar o meu machado também. E o que é afiar o machado? É eu tirar um tempo para me capacitar também, para me desenvolver, para montar um processo. Porque quando a gente faz isso, com o machado afiado, eu corto muito mais lenha. Entendeu? Com o machado cego, eu vou cortar pouco, mas com o machado afiado, eu corto muito mais lenha. Então essa aqui é a sacada. Tá? Se você quer ir longe, cara, se prepara. Ah não, Luciano, eu não quero ir longe não. Eu só vou ali no mercadinho a pé. Beleza, vai de onde você tá. Mas se você quer ir longe, te prepare. Te prepare. Sabe? Começa a se organizar, começa a se desenvolver, começa a parar um pouquinho, tirar um pouquinho de tempo para fazer o que precisa ser feito. Porque um dos grandes erros que eu cometi lá atrás é fazer só o que queria ser. Vou fazer só o que eu quero fazer. Né? Hoje eu tenho uma frase que eu levo comigo. Cara, essa frase eu internalizei dentro de mim. Cara, quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Ponto final. Não quero saber. Não quero saber. Por isso que hoje eu tiro tempo para me desenvolver, para participar de um programa aqui, de uma imersão ali, de organizar os processos. Tem que ter, turma, tem que ter tempo para isso. Ah, Luciano, mas o que muda se eu tiver tempo para melhorar meus processos? Muda tudo. Muda tudo. Tudo. Tá? Espero que esse podcast tenha feito sentido na sua vida, tá? E vou te pedir para você também escanear o QR Code aí na tela e aplicar para um diagnóstico de cultura. Nós vamos pegar na sua mão, ou eu ou alguém do meu time, e vai fazer um diagnóstico 360 graus de cultura na sua empresa, e nós vamos te mostrar o que está faltando para você escalar o seu negócio com uma cultura forte, com uma liderança forte e ter uma empresa que não depende 100% de você. Turma, o único caminho para você ter uma empresa que não dependa 100% de você é ter uma cultura forte. Esse é o único caminho. É o único. É definir uma cultura organizacional da sua empresa. Não dá para seguir com uma empresa sem ter uma cultura definida. Não dá. É impossível. Não dá para escalar uma empresa, sabe? Passou de 20 funcionários ali sem ter uma cultura definida, cara, já começa a ficar muito caótico a sua vida. Muito caótico, tá bom? Então, participa desse diagnóstico aí, mas corre, tá? Bate o QR Code aí, vai logo, porque a gente tem poucas vagas aqui gratuitas, tá bom? Tomara que você consiga
fazer aí, a gente poder te ajudar aí também, tá bom? Outra coisa, turma, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Já deixa seu like nesse conteúdo, se inscreva aqui no YouTube, porque toda semana a gente posta aí um conteúdo novo para você, tá? Toda semana tem podcast novo para ajudar você a escalar a sua empresa com a cultura forte e com a liderança forte também, tá bom? Tamo junto e até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!